Amigos do Mosaico, eu tenho o grande, o enorme prazer de trazer para uma entrevista uma sucessora de uma colaboradora de primeira hora do Mosaico na TV. A Lilia Moritz Schwartz é professora de antropologia na USP e Global Scholar da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Mas, na minha opinião, mais importante que isso, ela é sobrinha de Hella Moritz, que foi a mão direita do meu pai no Mosaico, desde os seus primórdios, desde o início, nós acabamos de lembrar, está no livro do Mosaico, e por isso, para mim, é um enorme prazer ter a oportunidade de trazer você para o Mosaico. E a Lilia está aqui para falar de um livro que ela escreveu recentemente chamado Brasil, uma biografia. O nome já é bastante curioso. Por que uma biografia? Bom, primeiro deixa eu agradecer o convite, dizer que fiquei muito emocionada com a sua apresentação, de fato ser lembrada aqui, colocar no meu currículo vitae que eu sou sobrinha que eu não chamo de Hella, né? Eu chamo de tia Hella, tá sempre certo. a Titi. É um orgulho para mim, ela tem muito a ver com a carreira que eu desenvolvi, era uma das minhas grandes, ela apostava muito nessa ideia de eu me formar no Brasil, me formar no exterior, ela era uma humanista, né, como seu pai, Também. Então uma delícia estar aqui. Esse livro é o resultado de uma encomenda feita pela Penguin UK, ele sai agora na Inglaterra e nos Estados Unidos, vai sair também nos países de língua hispânica. E a encomenda é que a gente fizesse uma história do Brasil mais moderna, mais alentada, mais preocupada com questões do momento. Por exemplo, nesse caso, a gente trata muito da questão racial, da questão do patrimonialismo que nós estamos vivendo, como os brasileiros gostam de usar a esfera pública de maneira privada, é um problema bem atual. E aí, quando nós estávamos terminando o livro, a gente tinha muito clara essa ideia de que o Brasil estava virando um personagem para mim e para a Heloísa, que eu fiz em parceria com a Heloísa Stalin, que é professora de História da Universidade Federal de Minas Gerais. Sim. Porque quando nós discutíamos, Rony, a gente sempre falava assim, mas o Brasil, hein? Quem diria que o Brasil fez isso? Brasil, que orgulho. Então, enfim, nós pensamos que o Brasil é um biografado. Como todo biografado, aqui não há nenhuma tentativa de elevar o biografado. A gente diz que é uma biografia não oficial do Brasil. Sim. Então, o Brasil se engana, ele acerta, por vezes ele nos dá orgulho, por vezes ele nos dá vergonha. Então, como todo biografado, ele se contradiz. São praticamente 800 páginas. Para uma biografia, talvez fosse suficiente. Ao ler o livro, eu tenho sentimentos mistos a respeito do Brasil. Quer dizer, é um personagem muito controvertido. Ele se acredita ser cordial, por exemplo, que é uma coisa que está comentada aqui dentro, e ao mesmo tempo ele pode ser profundamente injusto. É um personagem complexo. Outros países têm algum paralelo com a história brasileira? Eu acho que existem sempre paralelos e sempre semelhanças. Esse é um livro, a sua pergunta é ótima, que nós sempre dizemos que não é um livro de ou, é um livro de e. O Brasil é um país que inclui, é um país que exclui, é um país, dado a relações pacíficas, é um país profundamente violento. Né? Nós não podemos jamais esquecer que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no Ocidente. Só o fez em 1888. Nós não podemos esquecer que o Brasil recebeu 40% da população africana que saiu compulsoriamente do seu continente. Então a pergunta é, pode ser pacífico um país que conviveu tanto tempo com a escravidão? Então, se eu fosse para o seu tema, essa convivência com a escravidão é comum a vários países. Estados Unidos, por exemplo, onde eu leciono.
Mas, nos Estados Unidos, você não teve um enraizamento da escravidão como nós tivemos no Brasil, que teve escravos do norte ao sul. Não havia lugar, e por isso que a escravidão virou uma linguagem entre nós. O Brasil é um país com poucas guerras internacionais? Isso faz dele um país particular? Não. Faz porque ele só teve uma, a Guerra do Paraguai. No entanto, quantas guerras internas, perfeito, nós tivemos. Então, eu penso que a sua pergunta, eu diria, tudo depende do ângulo que você olhar. Que você quiser. Né? O que nós temos de muito particular? Termos sido um império cercado de repúblicas por todos os lados. Isso ninguém entende, porque nós sabemos que quando nós tivemos a nossa independência, em vez de criar uma república, como em todo o resto da América, criamos um país independente que tinha um imperador português na liderança. Eu acho que o que o livro mostra é que nós fazemos parte dessa orquestra das nações, mas temos uma virtuose, tocamos um violino muito específico. Você acredita que esse é o primeiro livro que trata desse assunto dessa forma? Olha, nós temos excelentes livros de história do Brasil. Não é que eu queira... Uma das pessoas que nos apresenta, que é o professor Boris Fausto, tem uma excelente história do Brasil. Temos também, no século XIX, excelentes livros de história do Brasil. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, você citava o termo cordial, que a gente pode voltar a falar se quiser, ele tem uma excelente história da civilização brasileira. Qual é a especificidade? É difícil a gente falar de casa própria, né? Mas é um livro, é a primeira vez que você tem duas historiadoras escrevendo. Isso é fruto de um momento novo que nós vivemos, que é a entrada dos direitos civis. O que são os direitos civis? O direito à diferença na igualdade. Então, o fato de termos outras vozes aparecendo, então uma voz feminina é importante. A tia Hela batalhava com isso há tanto tempo, mas na época da minha tia era muito raro você ter uma mulher nessas posições. Não há dúvida. Então, o que é um livro escrito por duas mulheres, é um livro que talvez traga olhares, ângulos diferentes. A questão racial, a cobrança pela cidadania e pela república. Né? Então, eu penso que a entrada tem muito teatro, tem muita literatura, tem uma discussão com as imagens muito forte. Então, eu penso que a inovação pode ser por aí. Uma outra coisa que me chama a atenção, esse livro se arriscou a chegar quase até hoje. Exatamente. Há um risco de faltar uma certa perspectiva. Vocês tomam o cuidado de dizer, como você já observou, não tem um ponto final aqui. É um livro um pouco aberto, tem um E aí que pode dar continuidade, pode ter a avaliação pode vir mais adiante. Parece até que a gente combinou isso, combinou que você ia fazer essa pergunta, viu? Não é verdade. Não fiz. Porque, olha, essa era uma questão fundamental entre a Heloísa, que eu e a Heloísa discutimos o tempo todo, quer dizer, aonde acaba o passado? Aonde começa o presente? Eu penso que o presente está mais cheio de passado do que a gente pode imaginar. Mas mesmo assim a sua pergunta continua excelente. Tanto que nós combinamos que o livro vai sistematicamente até a eleição de Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque nós consideramos, e o presente está mostrando, que os governos Fernando Henrique Cardoso e os governos Luiz Inácio Lula da Silva estão se fazendo. E que nós não tínhamos elementos para lidar com processos fechados. Olha, o que faz o historiador? Trabalha com processos fechados. Mesmo assim, na conclusão, se vocês forem ver, nós vamos até... Esse livro saiu em maio do ano passado. Então, nós lidamos com as manifestações, nós lidamos com a Comissão da Verdade. Com o mensalão. Com o mensalão. Não podíamos, naquela ocasião, lidar com o escândalo da Petrobras, porque estava acontecendo. Mas a última nota do livro, nós dizemos, o tempo corre muito rápido. Isso mesmo. E datamos, porque a ideia era essa, ou seja, nós vamos até aqui. Qual o grande fantasma do historiador? É de ser ultrapassado. Então, do livro ficar datado muito rapidamente. Então, nós fomos até processos fechados. Mas tudo que estava em aberto naquele momento, a gente... abertamente diz que não será tratado.
Interessante, alguém que ensina história, escreve sobre história, se preocupa em não ser atropelado por ela. Em outras palavras, quando você para escrever, a história continua andando. Como você enxerga, para a gente encerrar, uma visão um pouco diferente? Acabou de cair a nossa presidente aí porque ela não conseguiu se entender com os outros personagens. Nós temos na nossa história várias situações parecidas. Eu estaria me comprometendo aqui dizendo que nós estamos vendo a história se repetir agora como farsa? A história não repete, mas repete. Eu penso que história é jogo de mudança e jogo de reiteração. Eu escrevo quase toda semana, num jornal que se chama Nexo, que é um jornal virtual, que eu acho que todos devem entrar, porque é uma grande dica. É nexo.com.br? Isso. Muito bem, está dada a dica. Eu tenho chamado muita atenção, por exemplo, tem um artigo que eu chamei Com Quantos Vices se faz uma república. É impressionante, nós não prestamos atenção no vice e é impressionante a quantidade de vices que assumiram a presidência. Sim. Floriano Peixoto, no começo da Primeira República, foi um desastre. Né? Não vou citar todos. Delfim Moreira, terrível. Mas pelo menos ele deu nome para uma avenida bonita no Rio de Janeiro. Sarney, né? No começo da nossa redemocratização. Sim. Né? Itamar, sim, depois do impeachment do Collor. Sim. Estamos vendo agora João Goulart, né? A situação entre João Goulart, como João Goulart assume, e a situação do Temer são situações muito semelhantes. Dois presidentes, Jânio Quadros e Dilma, com projetos muito distintos, profundamente distintos no que se refere à inclusão social, porém, dois presidentes que não dialogavam com as oposições e não viram cada um no seu lugar a oposição crescer. Jânio e Dilma. Se pensarmos agora os vices que assumiram, João Goulart, o famoso Jango, Michel Temer. João Goulart assume com uma redução de poderes. Ele aceita um parlamentarismo às pressas. Temer está vivendo essa situação com um judiciário muito inflacionado. Sabemos da importância dos três poderes, para que um regule o outro. Não estamos vivendo um executivo muito enfraquecido. João Goulart viu as forças de oposição crescerem na rua. Pensou que ia controlar, não controlou. Dilma. Temer agora, vamos ver o que ele vai fazer com as ruas. Muito bem. A Dilma também... Dilma também viu crescer e também não desdenhou da oposição. No governo João Goulart, vimos crescer uma certa direita, sim, por conta de todas as questões de reforma do campo, e também vimos crescer outras forças não coadunadas com o governo. A classe média não se conformava em perder o seu emprego, em perder, enfim, com o processo inflacionário crescente, foi para as ruas. Eu não estou dizendo que ontem é hoje, mas ontem deu em ditadura militar e cerceamento dos direitos civis. Eu espero que não seja esse o modelo. Eu acho que todos nós esperamos, porque nós também podemos nos surpreender, né? De vez em quando, claro, a própria história nossa mostra. Democracia é sempre processo inconcluso. Então, eu acho que o que a sociedade deve ficar é vigilante com o que está acontecendo no momento e não permitir que é o que ocorre. Eu acho que o Brasil vai se fortalecendo no seu jogo democrático, mas tem tomado de 7-1, para lembrar do jogo com a Alemanha, dos seus valores republicanos, da res pública. Né? A corrupção não é endêmica, porque não é biológica, mas tem nos ameaçado muito, assim como a desigualdade social. Aliás, eu tenho uma observação, tem uma citação no seu livro de alguém em 1600 qualquer coisa, que eu não tinha lido, e que eu, de certa forma, fiz na primeira vez que eu fui para a Europa. Eu me dei conta que na Europa as casas estão todas empoeiradas, mas a rua está sempre limpa. Porque é assim que as pessoas entendem que o bem comum tem que funcionar. É o Frei Vicente de Salvador, certo? Pois é.
E esse fulano fala que falta o caráter republicano ou qualquer coisa desse gênero. Ele diz, no Brasil, todo mundo é casa e ninguém é república. Pois é. Olha, eu tenho certeza que vocês gostariam que essa aula de História do Brasil continuasse, mas infelizmente o programa inteiro só tem 26 minutos. Então, Lília, muito obrigado por ter nos dado um aperitivo mais uma vez. Brasil, uma biografia, é uma boa referência para a gente entender um pouco melhor a nossa história e os tempos que nós estamos vivendo. Nós voltamos já já.